No ar, pela Capela FM, mais um programa Um Pouco de Sol, da comunidade cristã Metanoia, uma comunidade batista. Uma hora inteira de comunhão com Deus e com você, ouvinte. Bom dia, quinta-feira, dia 7 de agosto, e mais um programa Um Pouco de Sol. Aqui é o pastor Ezequiel e vamos juntos, daqui a pouquinho, estudar a palavra de Deus, meditar nela e falar um pouquinho das coisas do reino. Que Deus te abençoe. Grande amor que deu o seu filho. Bom dia! E se você tem um pedido de louvor, se você tem um motivo de oração, se você tem uma pergunta, alguma inquietação, mande pra gente. Fique conosco. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar a
risos de alegria. Este é um momento especial, o de estudar a Palavra de Deus. Bem-vindos ao estudo bíblico desta manhã. Abra sua mente e coração para o estudo que ilumina, liberta e transforma. Venha para juntos explorarmos as riquezas das Escrituras Sagradas sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. É tempo de crescer na fé, aprendendo. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Hoje eu quero pensar um pouquinho com você sobre o dilúvio que aconteceu nos dias de Noé. Eu creio que todos já ouvimos falar do dilúvio, né? Claro que é um relatório histórico muito antigo, porém, há lições preciosas que podemos aprender nos dias atuais. Eu quero destacar a justiça e a santidade de Deus. Quero destacar também a obediência a Ele, Deus, e a sua graça misericordiosa sobre os fiéis. Naquela época, o texto informa que a terra toda tinha se corrompido. E hoje, nada mudou. A corrupção e o pecado continuam da mesma forma e, quem sabe, até de uma forma mais violenta. O dilúvio foi um ato de juízo de Deus contra o pecado da humanidade. Entretanto, aquela arca que salvou a família de Noé é uma mostra da graça, da misericórdia de Deus. O que eu estou dizendo é que Deus sempre oferece ao ser humano pecador um escape alternativo para aqueles que são fiéis a Ele. E isto aconteceu com a família de Noé e pode acontecer hoje também, a depender da obediência nossa, minha e sua, a Ele, Deus onipotente, onisciente e onipresente. Então eu quero ler para você alguns poucos versos. Está lá em Gênesis capítulo 7, o verso 1 e depois também os versos 4 até 7. Se você quer conhecer toda a história, você leia todo o capítulo 7, todo o capítulo 8 e todo o capítulo 9, ok? Então vamos lá. Gênesis 7, 1, 4 até 7. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim, Noé fez tudo que o Senhor lhe ordenara. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as muitas águas sobre a terra. Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. Ok, vamos lá.
Primeiro, as instruções divinas. Deus, que a tudo vê e tudo sabe, viu que a terra estava corrompida, cheia de pecado. Deus, justo, por ser justo, precisava punir aquele povo todo. Mas também por ser justo, ele observou que um homem chamado Noé era alguém obediente, sério, justo também. E então Deus resolveu salvá-lo, demonstrando sua graça e misericórdia para alguém que lhe era fiel e obediente. O próprio Deus então instruiu Noé a construir uma arca que seria a sua salvação e a salvação da sua família. Instruiu Noé a fazer uma arca exatamente do jeito que ele, Deus, queria. E Deus mesmo ditou a planta para Noé. E Noé, obediente, fez exatamente do jeito que Deus tinha ordenado, nem mais, nem menos. Durante mais de um século, Noé se esforçou em fazer a arca e, ao mesmo tempo, enquanto fazia a arca, pedia ao povo que se arrependesse porque a justiça chegaria. Ninguém quis ouvir. Ninguém quis saber da mensagem salvadora que Noé pregava dia após dia, ano após ano, década após década. Parece-me que hoje acontece a mesma coisa. Quase ninguém ouve aquilo que a Bíblia diz. Mas Deus é justo. Ele quer obediência. Enquanto ele não chega com a sua justiça, ele continua a oferecer graça e misericórdia da mesma forma que fez Noé com aquele povo amando de Deus. Entretanto, o julgamento chegou. O verso 6, que nós lemos, diz que muitas águas chegaram sobre a terra. As fontes do grande abismo se abriram, as comportas do céu também, e a terra foi inundada completamente. Não vamos discutir aqui se foi universal ou não. O fato é que todas as pessoas daquela época foram consumidas pelo dilúvio. Era o Deus justo cumprindo sua palavra de cumprir aqueles que se corromperam e foram desobedientes na prática do pecado. A Bíblia, assim como fez Noé, continua diariamente a ser pregada, avisando a todos que a justiça de Deus chegará no tempo de Deus. E eu faço isso aqui também toda quinta-feira. Deus pode pesar sua mão. Deus pode voltar a qualquer hora, ou a morte pode chegar a cada um de nós a qualquer momento. E aí, cada um dará conta de si mesmo ao próprio Deus. Apesar do julgamento ter chegado, Deus preservou a vida de Noé, sua esposa, seus filhos e noras. E por que ele fez isso? O verso 1 que eu li diz que Deus observou e viu que ele era o único justo sobre a terra, o único obediente a Deus. Deus é sempre justo. Ele pune os maus e desobedientes e protege aqueles que são justos, honestos, fiéis e obedientes a Ele.
e a ninguém mais. E o que isso significa? Primeiro, significa que a graça de Deus se revela. Depois de 40 dias e 40 noites de chuva intensa, a chuva parou, as águas começaram a diminuir e por fim a arca repousou após um ano inteiro flutuando, salvando Noé e a sua família. E Deus então vai recomeçar a humanidade com uma única família, que era justa e obediente. Era tempo de restauração. E aí Deus faz uma promessa solene a Noé: nunca mais vou destruir toda a vida humana pelas águas. E então ele coloca o arco-íris como sinal de sua promessa. E toda vez que há uma grande chuva, você pode observar o arco-íris como sinal da promessa que Deus fez de nunca mais terminar a humanidade com água, com chuva. Deus renova sua aliança com Noé. Deus promete nunca mais destruir a vida com o dilúvio. E então tudo começa de novo. E o que tudo isso significa? O dilúvio continua sendo um lembrete de que Deus odeia o pecado. E a desobediência também significa que mais dia ou menos dia Ele acertará conta com toda a humanidade e só salvará aqueles que forem fiéis, honestos, obedientes à sua palavra, obedientes à Bíblia e principalmente tendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Significa também que Deus abençoa e preserva a vida daqueles que são obedientes e fiéis a Ele, e que esta bênção pode ser extensiva à família de quem quer que seja fiel a Ele. E eu posso então resumir toda a história do dilúvio em alguns pontos. Eu quero destacar apenas 5 pontos aqui, embora pudesse citar muitos outros. Primeiro, o dilúvio representa que Deus odeia o pecado. Exatamente por isso, pelo pecado, todos foram eliminados, menos Noé. Foi um ato de juízo de Deus contra o pecado. Foram 120 anos de oportunidade que Deus deu àquele povo. E você que está me ouvindo, se ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, continua tendo esta oportunidade de um encontro com Ele. Continua tendo a oportunidade de uma nova vida. Continua tendo a oportunidade de um encontro com Jesus Cristo enquanto pode. Segunda lição é que o dilúvio representa que Deus é santo. A santidade de Deus exige que Ele separe o justo do ímpio. E eu desafio a que eu e você vivamos uma vida mais santa e longe das práticas comuns das pessoas a respeito do pecado. O pecado Deus não admite, porque Ele é santo e Ele vai pesar a sua mão sobre aqueles que se recusam a pelo menos tentar a viver uma vida segundo a vontade dEle. Terceira lição: o dilúvio representa que Deus ama e salva a quem lhe obedece. Noé era o único no meio daquela geração. E ele se destacou por ser um homem justo, honesto, obediente. Deus, que é amor, o salvou
juntamente com a sua família. O mundo todo estava corrompido, mas não Noé. Hoje também a maior parte da humanidade está corrompida completamente. Mas existem muitos que ainda são fiéis e tementes a Deus e procuram fazer a sua vontade. Convido você também a ser um desses, porque Deus ama aqueles que são obedientes. A quarta lição do dilúvio é que ele representa que Deus sempre dá uma oportunidade enquanto existir vida. Noé construiu uma arca do jeito de Deus, sendo obediente. Só uma arca poderia salvar Noé quando o mundo fosse coberto pelas águas. E ele fez como Deus quis, e durante séculos ele construiu vagarosamente e conscientemente aquela arca que seria a sua salvação. Só Cristo pode salvar o ser humano, só Cristo pode libertar-nos e levar-nos ao céu. A arca representa, então, Jesus Cristo, o único que pode dar salvação. Pergunto eu, você já entrou na arca chamada Jesus Cristo? Ele está te esperando. A arca está construída. A porta ainda está aberta, mas um dia ela vai fechar. Não espere que isso aconteça. E quinto e último, o dilúvio representa a necessidade de obediência total a Deus. Noé fez tudo exatamente como Deus ordenou. Ele não questionou. E ele fez ou construiu uma arca longe de qualquer rio, longe do mar, no meio de um deserto. Era fé em estado bruto. Era obediência e fé. E é exatamente isso o que Deus deseja. Meu querido, minha querida, que me ouve nesta manhã, não espere que Deus pese a mão e você não tenha mais nenhuma oportunidade de entrar na arca chamada Jesus Cristo e ter a sua salvação garantida e as bênçãos de Deus enquanto estiver vivendo neste mundo. Entregue sua vida a Cristo para que Ele possa dirigi-la da maneira que Ele quer, que é sempre a melhor. Se você quiser mais explicações, quiser falar comigo, aqui vai o meu telefone. Você pode ligar pelo WhatsApp 15 991 34 63 70. Que Deus te abençoe e que Ele possa cobrir você com as suas bênçãos e que você esteja conosco, com vida, com saúde, na próxima quinta-feira. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz nos chamou, a gente
graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Por esse amor me libertou. Quebrantado por seu amor. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti.
nada é igual ao seu redor. Vamos para mais uma Você Pergunta, nossa sessão de perguntas e respostas. Um espaço para ouvir e esclarecer suas dúvidas sobre a Bíblia, fortalecendo nossa caminhada de fé. É o momento de encontrar respostas bíblicas para o nosso dia a dia. Participe, envie suas dúvidas e vamos juntos aprender um pouco mais sobre o propósito de Deus para nossas vidas. É buscando que encontramos, é questionando que crescemos. Abra seu coração e juntos vamos viver o amor de Cristo na prática. No silêncio encontro resposta certa. Chegamos no Você Pergunta. Legal. Jacira aqui. E eu, para variar, trago as perguntas e tenho uma curiosidade. Porque lá no Éden, né? Deus estava ali, Adão e Eva. E a gente sabe que Deus é onisciente. Mas aconteceu ali uma pergunta que Deus fez. Quer dizer, se ele é onisciente, por que ele perguntou para Adão onde ele estava? Intrigante isso, né? Ele é onisciente ou não é? É intrigante a pergunta, né? É isso aí. Bem, vamos lá, vamos tentar responder, né? Ai, Deus, cada pergunta, né? Mas vamos lá. A questão é: Deus é onisciente, certíssimo. Deus é onipresente, certíssimo. Deus é onipotente, certíssimo. Essas três palavrinhas significam que Deus sabe tudo, que Deus conhece tudo e que Ele está em todo lugar. Ou seja, Deus não sofre de falta de consciência, de espaço, de absolutamente nada. E em Gênesis capítulo 3, verso 9, nos diz que Deus aparece assim no jardim do Éden e dá um grito assim: "Ô Adão, onde é que você está?" E por isso a pergunta, né? Se Deus é onisciente, ou seja, Ele não... ou Ele sabe tudo, absolutamente tudo, e Ele conhece tudo, e Ele está presente em todo lugar, por que Ele fez essa pergunta? Ele não sabia, então, que Adão e Eva estavam ali escondidinhos? Bem, vamos lá. A Bíblia diz que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, Ele pode tudo. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele não é limitado pelo espaço, nem pela geografia, nem pelo tempo. Para Ele nada está oculto, nada é difícil, nada é distante. Então, o que precisamos entender nesta pergunta é que ela acontece logo após o primeiro pecado. Adão e Eva não tinham cometido pecado nenhum. A Bíblia diz que todo dia Deus e o casal batiam um papo na viração do dia, tardinha, né? Mas, naquele dia, Adão e Eva pecaram. Eles desobedeceram a Deus e foram se esconder. Então, é preciso que a gente tenha em mente este fato, que é o que propicia este questionamento. Deus faz esta pergunta exatamente depois que o casal pecou pela primeira vez. Então vamos lá aos fatos. Obviamente, Deus, que era, é e continua sendo onisciente,
não estava perguntando sobre a localização do casal. O que Deus estava fazendo era perguntando sobre a posição espiritual de Adão neste mundo após o pecado. Deus perguntou a Adão: onde você está? Não porque ele, Deus, não sabia onde Adão estava, mas porque Adão não sabia onde ele próprio estava. Essa é a questão. Adão era quem estava perdido e não Deus. Ou seja, Adão reconheceu que estava errado, mas ainda não tinha noção exata de que ele estava perdido. Perdido em sua moral, perdido em sua história, perdido em seu futuro. Claro que Deus sabia onde Adão estava, mas Adão não sabia mais onde ele estava espiritualmente falando. Adão já estava separado de Deus, ele já tinha se infectado, se envenenado, ele já estava nu com medo e morto espiritualmente. E Adão e Eva se esconderam do Senhor por causa do erro, com medo, com vergonha. E talvez você possa perguntar: o que isso tem a ver comigo hoje? O que é que isso tem a ver comigo hoje? Ele fez a pergunta para Adão e continua a fazer para mim, para você, para todas as pessoas hoje. Ele chamou Adão a que se apresentasse a ele. E Adão disse: Senhor, eu me escondi porque eu errei. Deus também te chama todos os dias para que se apresente a Ele. Cabe a mim, cabe a você, a decisão de nos colocarmos frente a frente com Deus e apresentar a nossa nudez, o nosso pecado, arrepender e pedir perdão. E normalmente a gente se esconde, como fez Adão. E o que fez Adão? Inventou uma desculpa. Terceirizou essa desculpa. Jogou na sua mulher, a mulher jogou na serpente e assim por diante. O que acontece com a gente é o mesmo que aconteceu com Adão. A gente joga a culpa em outra pessoa na tentativa de justificar a nossa falta, a nossa culpa. Culpa de não assumir um compromisso sério com Deus. É claro que Deus, por sua onisciência, já sabia o que Adão e Eva tinham feito, mas Ele os convocou em sua presença para que eles confessassem suas culpas e fossem sentenciados. Mesmo com medo, Adão e Eva se colocaram à frente de Deus, o juiz. Eles não negaram as suas culpas, você pode ver isso no texto. Mas, entretanto, também não foram humildes em pedir perdão. Eles terceirizaram a culpa, um joga culpa no outro. O que eles deviam fazer é se apresentar a Deus como fizeram e, arrependidos, confessarem suas culpas e pedirem perdão a Deus. E eles não fizeram, apenas se apresentaram. Como tanta gente faz hoje, se apresenta, mas não assume os seus erros, não pede perdão, não se coloca diante de Deus nu, para que Deus salve, ajude e liberta. Assim como Adão e Eva, toda a humanidade um dia será julgada e sentenciada.
cada um conforme suas ações e principalmente conforme se apresentou diante de Deus, arrependido ou não. Neste dia será o juízo final, e todos nós, um dia, seremos chamados e nos apresentaremos diante do Supremo Juiz. E ele continua sendo onisciente, onipresente, onipotente. E ele sabe o que cada um fez aqui na terra. E após o juízo final, se dará início ao estado eterno, com os ímpios condenados eternamente, os desobedientes condenados eternamente, e os santos, ou seja, aqueles que se arrependeram e entregaram suas vidas a Cristo, com Ele no céu, reinando para todo o sempre. Então, meu querido, Deus sabe exatamente quem você é. Deus sabe exatamente onde você está. Deus sabe exatamente o que você está fazendo. E Ele continua a perguntar: onde você está? O que é que você está fazendo? Se apresente a mim. Se arrependa. Mude de vida. Entregue sua vida aos meus cuidados, que eu garanto a vida eterna e as bênçãos enquanto viver neste mundo. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo dele te convença de que você, assim como Adão, assim como o primeiro casal, precisa se apresentar a Deus arrependido e colocar a sua vida nas mãos dele, porque ele é justo, mas também é amor. Que Deus te abençoe. Você acredita? Ninguém explica Deus. Bom dia, Carlinhos. Em louvor, eu e o Pedro Bueno, agradeço o pastor Ezequiel por mim lá. Fale para ele que eu mandei agradecer ele e eu, Pedro Bueno. Que Deus abençoe muito ele pelas orações. Oi, Sandra, aqui é o pastor Ezequiel. Muito obrigado pelas suas palavras, pela gratidão, pelas orações. E espero que você continue firme e que Deus continue a abençoar você grandemente, juntamente com o Pedro e toda a sua família, tá bom? Aquele abraço. Ouça agora a canção da família. Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais. Voltar a ser criança, das lutas com meu irmão. Escola e videogame eram nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha: filha, a mesa pronta está. Nossa família reunida, era tão simples o jantar. Eu lembro, a gente costumava reclamar, mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar.
transformar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demora perdoar. Ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certo as coisas continuem a passar. De certo as coisas continuem a mudar. E o que me resta é só o hoje transformar. Chegou o nosso momento de oração. Orar é simplesmente falar com Deus. É o momento de expressar gratidão, fazer os nossos pedidos, as nossas reflexões e eu diria até os nossos desabafos. A oração deve ser direta com Deus, espontânea, com amor e com muita fé. Venha comigo agora, vamos juntos orar e buscar a presença de Deus. Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Chegamos então no momento da oração. Que gostoso saber que Deus sabe, Deus ouve, Deus vê o nosso coração, conhece as nossas necessidades, sabe o que estamos enfrentando. Nesta hora, então, o meu motivo de oração é por todos os nossos ouvintes. Ele mesmo sabe, todo-poderoso que é, nosso Deus sabe o que cada um passa. E então, que Ele atenda conforme o querer dEle, a vontade dEle. Pastor Ezequiel. Vamos orar então? Peço que você, se puder e quiser, feche o seu olho, pense em Deus. A questão de fechar o olho, eu já tenho repetido aqui, não é obrigatório. É para a gente não desviar o foco, né? Pensar em outra coisa a não ser elevar os nossos pensamentos a Deus, tá bom? Então vamos juntos orar, buscar a direção de Deus e as bênçãos de Deus. Pai amado, sabemos e falamos hoje que Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Tu és aquele que a tudo criaste, céus, terra, universo, enfim, e tem tudo sob o Teu controle. Obrigado, Pai, porque temos um Deus que é todo-poderoso e ainda nos ama, apesar de sermos tão pecadores. Obrigada, Senhor. Pai, peço em nome do Teu Filho amado Jesus, que Tu tenha misericórdia de nós. Amém.
Peço, Pai, pela vida, pela saúde, pelas dificuldades, para que elas sejam vencidas de cada um dos nossos ouvintes. Que Tu intervenhas segundo a Tua vontade. Cuida de cada ouvinte, abençoa cada ouvinte, cada família dos nossos ouvintes. E aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por tribulações, também colocamos no Teu altar, pedindo a Tua direção, a Tua intervenção e as Tuas mais ricas bênçãos. Que cada ouvinte sinta a Tua presença neste momento, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus
termina aqui o programa Um Pouco de Sol. Uma hora de reflexão, fé e comunhão com a Palavra de Deus. O programa onde a fé e a esperança se encontram. Que a paz e o amor de Cristo iluminem seus caminhos e fortaleçam a jornada no dia a dia desta semana. Até a próxima quinta-feira, 9 horas, se Deus permitir.